Então, assim, cada classe, né, resgatando o que a gente falou anteriormente, cada classe ela é responsável por controlar seus atributos, por gerenciar seus atributos, né? Essa validação, ela não deve ser controlada por quem está usando a classe, mas sim por ela mesma, tá? Então a ideia aqui, quando a gente trabalha com orientação de objetos, é justamente isso aqui, ó. Centralizar e, consequentemente, padronizar essa responsabilidade. Para quem? Para a classe. Tá, e o que mais, né? É, o modificador private, né? Ele também pode ser usado, se eu quiser, né? Não só atributos, né? Mas eu posso, se eu quiser, restringir o acesso a um método, né? Ou até mesmo a um construtor, eu também posso. Né? Esse cenário, a métodos especificamente falando, né? Tudo isso aqui, tanto o construtor como o método, né? Como eu não defini, por padrão, ele está como default, né? Default permite acesso, né, a quem pertencer ao pacote. Né? Mas quando eu quiser, né, tiver essa situação de definir um método como privado, né, geralmente esse cenário, né, vai existir se eu tiver um método, né, quando eu tiver um método que vai servir somente para auxiliar algum outro método. Exemplo, tá? Vamos supor que eu quero fazer o seguinte aqui, tá? Vou transformar esse método, vou mudar o nome desse método aqui. Esse cara aqui vai ser um método privado, que vai retornar um boolean, mas ele vai só verificar a possibilidade, tá? De diminuir a quantidade em estoque. Então eu vou chamar ele de verifica quantidade estoque. Deixa eu só ver se foi isso que eu coloquei aqui no slide, para não ficar diferente, né, do que a gente está implementando aqui, para vocês poderem acompanhar melhor. Então esse método aqui, como ele é um método privado, ele só vai poder ser acessado de dentro da classe, né, por algum outro método que de dentro da classe. Esse método ele vai fazer exatamente o que o diminui a quantidade de estoque estava fazendo até o momento. Né? Ele vai receber o valor que eu quero decrementar e vai verificar se existe essa possibilidade de diminuir ou não. Tá? Ele vai só retornar um true ou false. Ou seja, se eu puder decrementar essa quantidade no atributo quantidade em estoque, né, do meu objeto, ele vai retornar true, senão ele vai retornar false. Tá? E aí agora eu vou criar aqui um método público, vou achar aqui, que a ideia é que a gente utilize esse método aqui. Então eu vou chamar aqui public void diminui quantidade em estoque, também recebendo esse mesmo parâmetro. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um if, e eu vou fazer uma chamada a esse método privado que eu defini aqui anteriormente. Tá? This point. Verifica a quantidade de estoque. Assim, uma coisa interessante para vocês observarem. Opa. Falhou aqui. Uma coisa interessante para vocês observarem aqui, note que uma vez definido os métodos ou atributos como privados, né? Meu Deus, apagou aqui. Note que ao lado aqui do símbolo do método, né, ou do atributo, existe um cadeado, né? O cadeado aqui nesse caso representa, né, que aquele atributo ou método foi definido como privado, tá? Só uma curiosidade até para vocês terem o controle. Assim, melhor, né? Olha aqui do lado, né? Ó. Olhem aqui essas informações, ó. Esses itens aqui estão definidos como privados por conta desse cadeadinho aqui bem pequenininho, né, ao lado das informações. Beleza? Só a título de curiosidade para vocês entenderem, né, que mudou esse símbolo aí. Então aqui eu vou chamar aqui esse método verifica quantidade em estoque, passando essa própria quantidade que eu recebi aqui como argumento aqui para esse método, né, diminuir quantidade em estoque. Tá? Se o resultado disso aqui for true, então eu vou fazer propriamente o decremento da quantidade em estoque. E eu vou escrever ainda na saída o seguinte: quantidade em estoque. Eu vou colocar até uma outra mensagem aqui. Quantidade em estoque. This.qtd estoque. Note que como agora eu estou aqui estou aqui na minha classe, aqui na classe eu consigo acessar o valor do atributo. Senão não for possível diminuir certo? Então só para vocês verem o que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu arrumar isso aqui eu não posso fazer mais.
para sumir aquele errinho da main, né? Não tem nenhum erro mais. Bom, só para vocês entenderem o que vai acontecer. A ideia, né? Vou tentar desenhar aqui. A ideia é lá na main, eu vou fazer assim, p ponto diminui quantidade de estoque. Tá? A ideia na main é chamar isso aqui, por exemplo, 200. Tá? Oh, meu Deus. Pronto. E quando a main chamar, né, esse método aqui, ó, quando a main chamar esse método, o que vai acontecer? Vai vir para cá, passando como parâmetro aquele 200. Então 200 vai chegar aqui, né? Vai vir 200 aqui na quantidade, certo? Chega 200 aqui. Chegou 200 aqui, primeira linha desse método, o que vai acontecer? Ele vai ter uma estrutura funcional, mas além disso, né, existe aqui uma chamada a esse método passando a própria variável, né, que eu acabei de receber aqui como parâmetro. Então esses 200 eles vão passear ali, né, como argumento para o outro método, verifica a quantidade de estoque. E aí nesse momento é como se o meu programa travasse, né, a execução aqui na linha 28, aí ele vem para cá, tá? E sai daqui e vem para cá. E começa a executar essa parte. Tá? Bom, ele vai executar linha por linha, né? Então ele vai receber como argumento os 200, que vieram ali da chamada da linha 28. Vai perguntar, ó, o conteúdo do atributo quantidade em estoque é menor que o que eu quero decrementar? Se isso for verdadeiro, então vai retornar falso, né? Porque eu não posso permitir, né, que a quantidade seja decrementada. Senão, ele retorna true. Tá? É um ou outro, vai retornar true ou false. Se o método, né, chamada ao método, depois que isso aqui executar, por exemplo, aqui nesse caso aqui eu estou chamando 200, mas lá a gente viu que o celular ele só tem 5, né, disponível. Né? Vou colocar aqui o texto, só tem 5 aqui em estoque. Então, nesse caso, né, vai retornar falso. Então, vai retornar falso, vai vir para essa comparação aqui, o resultado da execução desse método aqui. Vai vir um false. Aí na hora eu vou comparar aqui, falso é igual a true? Não, né? Então, essa comparação vai resultar num valor lógico falso. Então, tudo que está aqui vai ser ignorado. O que vai ser executado é esse. Tá? E assim finaliza a execução desse método. Tá? Então, só para vocês entenderem todo o fluxo, tá, do que está acontecendo aqui, né, no tráfego, né, de informações. A chamada do método diminuir a quantidade de estoque vai acontecer lá pela main. Só que quando chegar aqui na linha 26, no método, né, então o meu programa vai travar nessa linha. Por quê? Vai sair aqui dessa linha e vai vir para cá, para executar esse método, né, que é o que está sendo chamado aqui, né, passando como parâmetro a própria variável que eu recebi aqui como o valor dela, né, que eu recebi como argumento lá na chamada também. Então, só para vocês entenderem. E aí, dependendo do resultado aqui desse método, né, isso vai, consequentemente, influenciar no andamento aqui, né, da execução subsequente aqui do meu método de diminuir a quantidade de estoque. Tá? Então, vamos fazer aqui uma... Deixa eu colocar aqui na main. Na main eu vou chamar só o P. Note que, ó, uma outra observação aqui, tá? Se eu coloco o P ponto, o NetBeans já vai me sugerir algumas coisas, né? Note que, não sei se vocês lembram, né, mas se vocês se lembrarem, recuem um pouco o vídeo e vocês vão ver, nos vídeos anteriores ali, vocês vão ver que os atributos antes, né, estavam visíveis aqui na main. Agora, a única coisa que está visível aqui na main em relação à classe produto é o método diminui quantidade de estoque. Porque é a única coisa que está pública ali no público ao objeto, né? Aqui para main, com exceção do, claro, do construtor, né? Que o construtor está como default, né? Mas assim, de atributos e métodos, né? A única coisa que está disponível para main conseguir acessar é o diminuir a quantidade de estoque. E ainda assim, eu só consigo diminuir a quantidade em estoque se eu definir um valor aqui. Né? Se colocar, por exemplo, 200 que a gente tinha mencionado. O que vai acontecer? Vamos ver. Não foi possível diminuir a quantidade em estoque. Note que aqui na main eu não fiz absolutamente nada a não ser chamar essa única linha de código.
Criei, obviamente, aqui o produto, né? Mas a diminuição da quantidade em estoque está se dando aqui somente por essa linha. Vou colocar aqui um 2, né? Porque agora eu quero que dê certo, porque aqui tem 5 e aqui tem 2, então teoricamente tudo vai retornar true ali e vai dar tudo certo na hora de decrementar. Vamos ver. Quantidade em estoque decrementada com sucesso e quantidade em estoque atual. Certo? Por quê? Porque aqui a inicial é 5 e aí eu tentei diminuir em 2 unidades. Né? E aí, por isso, esse 3. Certo? Então, note, né? Eu consegui restringir o acesso direto ao atributo quantidade em estoque. Né? Eu posso diminuir a quantidade em estoque de um determinado produto, de um objeto, né? Só que, para eu diminuir a quantidade em estoque, eu preciso passar por uma validação que está aqui no método. Tá? E assim, né? Da mesma forma que o privado, né, o modificador private, o modificador de acesso public, né? Quer dizer, ao contrário, né, do private, o public ele vai permitir a todas as outras classes acessarem um determinado atributo ou método. Então, por isso que esse é o único método que está disponível ali de acesso pela main. Tá? Então, vocês viram, né, que façam esse rápido exercício, né, de tentar visualizar aqui as outras coisas, né, vocês vão ver que só esse método que vai estar disponível, tá? Para acesso aí pelo objeto. Isso acontece porque todas as outras coisas estão como privadas, né? Se a gente vir aqui, ó, todas as outras coisas, se não o consultor, né, está como privado. Esse método e esses outros atributos. Tá? Se eu tirar um aqui, por exemplo, colocar como esse aqui, ó. Esse aqui não, né? Esse. Um desconto, né? Se eu vier aqui, salvar, bom, vejo que o desconto voltou a aparecer, né? Mas é importante, né, a gente manter aí. A gente definiu anteriormente, até para não perdermos a lógica do raciocínio. Beleza? Bom, então uma coisa assim que é, só para a gente recapitular, né? Muito interessante aqui para a gente observar, é que na main não existe mais toda aquela lógica, né? A gente passou toda a responsabilidade, né, de validação para quem? Para a classe. Né? E é isso que eu quero aqui com orientação de objetos. Tá? E tudo isso que a gente tem visto até o momento aqui, né, com esses vídeos, tem certa relação com um conteúdo chamado encapsulamento. Né? A ideia do encapsulamento em si é basicamente esconder a maior parte possível dos membros de uma classe, bem como que esses membros, né, no caso que os métodos funcionam, ou como os atributos estão organizados. Tá? Como eu disse anteriormente, também o encapsulamento é um dos pilares fundamentais, né, para a orientação de objetos, porque possibilita que o sistema seja suscetível a mudanças, né, sem que a gente tenha que, por exemplo, alterar uma determinada regra de negócio em vários lugares. Um exemplo, se eu tivesse várias outras classes aqui dentro do meu pacote e tudo estivesse como público, se, por exemplo, eu precisasse modificar a lógica aqui da diminuição da quantidade em estoque do produto, e essa lógica estivesse em várias outras classes, eu precisaria sair alterando em todas as classes que estão utilizando essa mesma regra. Né? Agora, quando eu centralizo tudo para a classe, além de eu delegar essa responsabilidade para a classe, se eu precisar alterar em algum determinado momento alguma coisinha, algum detalhe aqui na regra, por exemplo, mudar uma mensagem aqui de entrada e saída, uma coisa do tipo, né, ou diminuir a forma de alterar aqui a quantidade em estoque, eu vou precisar alterar em um só lugar. Tá? Já que a regra vai estar, vamos dizer assim, escondida, ela vai estar encapsulada, centralizada aqui na classe. Tá? Esses métodos públicos, tá, aqui das classes, eles são conhecidos também como interface de uma classe. Tá? Porque é a única forma que a gente vai conseguir de se comunicar com os objetos daquela classe, com que os seus atributos, né, seus outros membros estão encapsulados, estão escondidos. Tá? Uma coisa que vocês já puderam perceber também é que, assim, tudo bem, aqui eu consigo acessar esse método de diminuir quantidade em estoque, né? Mas você concorda comigo que a main em si, ela não sabe o que roda por trás da lógica desse método. Como que esse método de diminuir quantidade em estoque está sendo implementado. A main, ela não, como está tudo escondido ali na classe, a main ela perde sua visibilidade. E na realidade nem interessa a main em saber como um determinado método está implementado, mas sim o que aquele método faz. Né? Então, por exemplo, aqui a main, ela nem tem ideia que esse método, ao ser executado, ele chama um outro método que está privado aqui na classe, que é o verifica quantidade em estoque. Então, essa é uma das principais vantagens de utilizar esses conceitos de orientação de objetos, né? Falando aqui necessariamente de encapsulamento. Tá?
A implementação, né, o corpo dos seus métodos não importam, tá? Tanto assim mais para o usuário da classe, porque ele só precisa saber o que os métodos fazem, não como.